Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Bom, na aula de hoje, a ideia é a gente fazer uma revisão em cima da disciplina dos supervisórios, né? Referente ao que vem sendo dado desde a segunda parte da disciplina, no segundo semestre de 2018. Então, para deixar claro para todos os ouvintes, quem está assistindo o vídeo, esse vídeo, embora ele esteja sendo publicado, né, disponibilizado publicamente para todos, ele é especificamente direcionado aos alunos de Engenharia de Controle e Automação do oitavo período do segundo semestre de 2018 do IFMG, de Betim, certo? A ideia, pessoal, bom, direcionando aos alunos agora, né? A ideia é a gente fazer uma pequena revisão, relembrando alguns conceitos que são importantes para poder direcionar vocês no estudo para a prova, tá? O vídeo é bem curtinho, não vou me delongar muito, até porque a ideia é que vocês estudem, né, baseado no que a gente viu em sala de aula, mas o meu objetivo é mostrar para vocês como estudar e que tipo de coisa que eu posso cobrar na prova. Embora, obviamente, eu não vou apresentar as questões aqui, certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora e vou mostrar para vocês aquele material que é público na internet e que eu disponibilizei para vocês sobre sistemas de aquisição de dados, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. É esse arquivo aqui, ok? Ele é um arquivo, né, de sistemas de instrumentação, segundo ano, o autor é Manuel Batista, então a gente deve, né, tem por obrigação dar o devido crédito à pessoa que desenvolveu esse material, e é um material que, para o tópico de sistemas de aquisição de dados, mais do que atende ao que a nossa disciplina exige, e é o que vocês vão ver na prova também, certo? Então, eu vou descer aqui um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre os tópicos, tá? Pessoal, eu não vou aqui ler a matéria toda, eu não vou ficar explicando ponto a ponto, porque algumas coisas, né, alguns tópicos desse aqui a gente já falou em sala de aula, e a minha ideia é que vocês, até mesmo, o objetivo real é que vocês lessem esse material, tá? Ele é um material bem pequeno, para vocês verem aqui que ele tem 30 páginas, então vocês têm plena condição de ler, absorver o conteúdo, mas eu vou dar uma pequena explicação para dar um norte para vocês de como estudar para a nossa prova, tá certo? Então tá. Bom, a gente tem, né, a definição de sistemas de aquisição de dados, né, falando assim, o que é um sistema de aquisição de dados, quais são as quantidades físicas, quais são os tipos de dados que a gente pode ter, né, de interesse em obter na forma de aquisição. São, por exemplo, normalmente são variáveis de controle, como, por exemplo, temperatura, pressão, força, luz, deslocamento. Então, hoje, o sistema de aquisição de dados, ele recebe dados, né, de um processo específico, e esses dados são referentes à temperatura, pressão, enfim, variáveis que normalmente são medidas através de instrumentação, certo? Essa figura aqui é uma figura bem básica que mostra como que as variáveis, ao passar por sensores ou transdutores, geram um sinal elétrico. Então, quando a gente, por exemplo, tem um determinado sensor que mede a temperatura de um processo industrial, esse valor ele precisa de ser transmitido. E na maioria, na grande parte das vezes, ele é transmitido na forma de um sinal elétrico. Então, a gente precisa de ter um processo, né, de conversão entre a variável de interesse, que é, por exemplo, temperatura ou pressão, para o sinal elétrico que vai ser transmitido, né? Que pode ser, por exemplo, tensão ou corrente. Tá certo? O item 3, ele mostra a arquitetura de um sistema de aquisição de dados. Aqueles de vocês, tá, que já fizeram a disciplina de engenharia de controle ou uma disciplina de controle de processos, vão perceber que isso, de certa forma, né, relembra uma malha de controle, embora não esteja explicitamente mostrado aqui onde que está o controlador. Mas, de qualquer forma, a gente tem o nosso mundo real, tá? Os sensores que medem as variáveis do mundo real, um condicionador de sinais, que pega o valor que está sendo transmitido pelo sensor, né? E que vai ser repassado, ó, esse blocão aqui, certo? Que a gente poderia, de certa forma, considerar como se fosse um sistema de controle, tá? E esse sinal desse sistema de controle todo aqui vai ser enviado para o atuador. Então, embora não esteja explícito o controlador, a gente pode inferir que esse blocão grandão aqui pontilhado tem algum tipo de função de controle, tá? Então, a gente tem um sensor, condicionador de sinal, esse valor, né, lido pelo sensor,
é enviado para esse bloco, que vai comparar, por exemplo, com um determinado set point, com uma determinada referência, e através do erro da diferença dessa referência para o valor medido, se você tem uma diferença entre a referência e o valor medido, então você pode mandar um sinal proporcional a esse erro. Esse sinal é enviado para o atuador, que vai atuar no mundo real, até chegar a um ponto onde o valor medido pelo sensor é igual ao valor de referência. Logo, não precisa de ter nenhuma ação de controle, pois o sistema já está no valor que você deseja. Tá certo? Depois a gente tem os tipos de sistemas de aquisição de dados. O que é importante vocês conseguirem identificar aqui? O que são sistemas locais e o que são sistemas remotos? É fácil da gente intuitivamente perceber que o sistema local é um sistema que está localizado próximo, certo? Ao sistema que vai processar, tá? E, por exemplo, tá até nisso aqui, são denominados sistemas de aquisição de dados remotos, aqueles cuja aplicação se encontra próxima do sistema que irá processá-los. Na verdade, tem até um errinho aqui, né? Aplicação longe é um sistema remoto. Aplicação próxima é um sistema local. Então, na verdade, esse remoto aqui está errado. Deveria ser locais, tá certo? Então, se você tem, por exemplo, aqui, ó, o lugar onde está sendo processado, né? Sistemas de aquisição de dados, cuja aplicação se encontra próximo do sistema que vai processá-los. Então, se a aplicação estiver próximo do sistema que vai ser onde vai ser processado, então o sistema de aquisição de dados ele é considerado local, ele está próximo de onde vai acontecer o processamento. Se a aplicação estiver longe, a gente chama de sistema remoto. Qual que é a grande diferença? A diferença do sistema, a distância entre o sistema remoto e o local é basicamente a distância entre o sistema e a aplicação. Se a distância entre os dois for menor que 30 metros, a gente considera que o sistema é um sistema local. Se for acima de 30 metros, a gente considera que é um sistema remoto. Certo? Depois, a gente tem um item que fala sobre os elementos de um sistema de aquisição. Os fenômenos físicos, os transdutores, que a gente já falou que são sensores, os condicionadores de sinais, o módulo ou placa de aquisição de dados, que é quem efetivamente, né, faz a obtenção dos dados, e um processador que vai processar esses dados aqui que foram obtidos pela placa. Tá? É importante que vocês entendam o que é cada um desses itens. Então, o que são sensores e transdutores, condicionadores de sinal, módulos ou placas de aquisição, conversão digital e analógica. E aí, tem algumas coisas aqui a mais, mas isso a gente não vai cobrar. Contadores e temporizadores nós não vamos cobrar. Processadores, nada mais é do que, na verdade, o computador pessoal, certo? Então, também não vai ser cobrado, assim, diretamente. E aí vem algumas características do sistema de aquisição de dados. O que vocês precisam saber referente às características do sistema de aquisição de dados? Tá? São 5 características. A gente tem, vou voltar lá no índice lá. A gente tem precisão, resolução, sensibilidade, ruído e calibração. Então, a ideia, o objetivo é o quê? Que vocês saibam identificar cada um deles, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos ler o primeiro parágrafo. A precisão dos dados adquiridos depende basicamente do dispositivo utilizado, tá? Existe uma variedade enorme de formas e configurações de dispositivos de aquisição de dados, tornando difícil a comparação de produtos. Pense em termos de precisão, como sendo, por exemplo, no caso, por exemplo, de instrumentação, se você tem uma determinada variável que você deseja medir, certo? Muitas vezes, vamos supor que o valor real dela é 5 PSI. Você não está medindo 5 PSI, você está medindo 6. Aí você faz várias medidas. Aí todas elas vão dar muito próximas de 6. Na média, elas vão dar muito próximas de 6, ou seja, vai ter um desvio padrão pequeno. Tá? Esse é um sistema que é preciso, porque o desvio padrão das várias medidas é pequeno, porém, a exatidão é pequena. Okay? Então, ele tem uma alta precisão, porque todas as medidas têm um desvio padrão pequeno, mas a exatidão é pequena, porque está muito distante do valor real, que seria de 5 PSI. Vocês podem dar uma lida aqui,
Depois a gente tem resolução. Resolução nada mais é do que a mínima quantidade na variável que está sendo medida para poder gerar alguma modificação no sinal transmitido. Então, descreve o grau pelo qual uma mudança pode ser detectada. Tá? Então, é quanto que eu tenho que aumentar, por exemplo, em termos de PSI, para o valor, né, do sistema que está fazendo a aquisição de dados, para ele poder perceber algum tipo de alteração. Muitas vezes, se mudar de 5 PSI para 5,001 PSI, ele não vai perceber nenhuma alteração, certo? Mas se mudar para 5,1, ele já percebe, ok? Então, isso tem a ver com resolução. Sensibilidade é uma quantidade absoluta, tá? Então, sensibilidade também descreve a menor quantidade absoluta de alteração que pode ser detectada pela medição, geralmente expressa em termos de milivolts ou décimos de grau, tá? Então, sensibilidade e resolução têm uma certa ligação, certo? Mas é importante que vocês leiam para poder identificar a diferença entre as duas, tá? Precisão, a gente já falou de precisão, resolução, sensibilidade. Ruído, tá? Ruído, na verdade, é um sinal indesejado que aparece no sinal, como se fosse uma perturbação. Leiam também. E a calibração, que é um processo para poder aumentar, né, a precisão de um determinado instrumento. Certo? Então, essas 5 características é importante que vocês leiam, entendam, tá? Porque isso é uma das coisas que pode ser cobrada na prova. Tá bom? Do item 7 para frente, não é necessário vocês lerem, tá? Isso não, a minha ideia não é colocar isso na prova. O que eu quero, tá? Que vocês estudem, tá? Além desses itens que eu falei, desse material de sistema de aquisição de dados. Eu preciso que vocês relembrem as práticas que foram feitas no laboratório. Então, por exemplo, como criar uma tag, como fazer um determinado objeto se mover simulando uma esteira, como fazer um determinado objeto se mover para cima, para o lado, de forma diagonal, ok? Como fazer um objeto fazer rotação, fazer translação. Nas práticas, as práticas todas que vocês fizeram foram práticas em grupo, ok? E, inevitavelmente, sempre existe um aluno que acaba fazendo mais a parte manual do que o outro. Eu estou dizendo o seguinte, que nessa prova eu vou pedir, vai ter um exercício prático, vocês vão ter que implementar uma coisa simples, né, um pequeno sinótipo bem simples, onde com uma função que eu vou definir na hora, mas que vocês já fizeram em sala de aula, e vocês vão fazer individualmente. Então, vocês precisam de relembrar como fazer. Estudem um pouco elipse, se baseiem no elipse para isso. Certo? Grande abraço. Não deixem de curtir, inscrever no canal. Lembre que esse vídeo, embora esse vídeo esteja sendo publicado no canal, ele é um vídeo direcionado para vocês, então, embora eu esteja falando de vocês curtirem, inscreverem no canal, obviamente a ideia é que vocês considerem esse vídeo específico para vocês, não um vídeo de forma geral. A minha ideia é deixar público apenas porque pode ser de utilidade para alguém no futuro. Ok? Grande abraço. Qualquer coisa, deixem comentários ou mandem para mim um e-mail no meu e-mail corporativo que eu tiro dúvidas, ok? Grande abraço e não se esqueçam de mandar o trabalho por e-mail, ok? Eu vou olhar a questão ainda do Google Drive, eu vou mandar mensagem pelo WhatsApp, dizendo como vocês devem enviar, mas não esqueçam que o trabalho precisa estar terminado até o final do dia de domingo, ok? Que é o dia 9, certo? Grande abraço, até a próxima.